Aí, boa noite. Boa noite. Será que estamos ao vivo já? Acredito que sim, Fernando. Vamos bater um papo bem gostoso aqui. A gente dá um oi para quem está chegando. Ah, legal. O Felipe colocou aí que nós já estamos ao vivo. É que eu recebi umas mensagens aqui que estão entrando lá no Instagram e não estavam visualizando ainda. Vamos aguardar mais uns segundinhos aí para a gente começar, né? Tudo bem. Eu consigo visualizar aqui quantas pessoas já entraram, se o pessoal já está entrando, será? Estamos com 7, o Felipe sinalizou ali. Ah, tá. Então o pessoal já está entrando, já está conseguindo entrar. Então tá, eu acho que a gente pode ir começando então. Luciana, o que você acha? Podemos dar o start aí? Com certeza. Então tá bom. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Agradecer o convite aí da revista Domos, uma revista, né, voltada para o mercado de síndicos aqui de Joinville. E estamos aí para fazer uma apresentação com a doutora Luciana, né, trocar experiências. Essas lives aí, elas estão bem bacanas, a gente está conhecendo bastante pessoas do Brasil inteiro aí, a gente tem acompanhado outras lives que tá bem legal aí. Então vamos fazer essa troca de experiência, a gente vai trazer alguma coisa aí de teoria para vocês, coisa pouca, né? E trocar algumas experiências que a gente passa no nosso dia a dia. Bom, meu nome é Fernando Raulino, tenho 41 anos, sou formado em administração de empresas pela Univale, tenho um MBA em gestão empresarial pela FGV e voltado a síndico profissional eu fiz alguns cursos aí através da Síndico.net. Minha experiência profissional é de 21 anos de Ravel e moda masculina, era uma empresa familiar, fazia toda a parte administrativa da empresa, atendimento a clientes, desenvolvimento e treinamento de pessoas, controle de estoque, compras. Então a gente tem uma experiência aí muito grande nessa área, e principalmente com pessoas, né? A gente lidava com pessoas no dia a dia, então foi isso que me estimulou a estar indo nesse ramo aí de síndico profissional. A nossa empresa é a FW Gestão de Condomínios. Hoje trabalha eu, Fernando, trabalha minha irmã, Juliana, também é síndica profissional. Nós temos mais duas meninas que trabalham na área administrativa, nos dando todo o suporte administrativo que a gente precisa ali. Contratamos recentemente mais um síndico profissional para um condomínio de grande porte, onde ele está atuando lá nesse condomínio. E um outro funcionário, um supervisor que trabalha num outro condomínio também, que é de grande porte, né, para estar aí nos auxiliando. Então, o nosso tema é um tema que é bem interessante para mim, né? Logo quando a minha empresa, né, não falei, nós temos 2 anos e 3 meses de mercado. Hoje nós administramos 20 condomínios, dando um total aí de 1.577 unidades, né? Ou seja, uma média aí de 2 a 3 moradores por apartamento. Então a gente está falando em torno, a gente lida com 4.000 pessoas, mais ou menos, né? O assunto é um assunto bem interessante, né? O poder da escuta, né? Saber ouvir. E logo que eu entrei nesse mercado, a primeira percepção que eu tive foi essa, né? A, a demanda que os moradores tinham em querer ser ouvidos, né? Eles tinham essa carência. E foi aí que eu entrei tentando ouvir a todos, tentando atender a todos, né? E é por aí que nós vamos entrar nesse assunto. Passo a palavra agora para a doutora Luciana fazer a sua apresentação e depois a gente continua. Boa noite, eu estou aqui te escutando, estou te ouvindo, praticando o nosso tema. Boa noite, Fernando, boa noite Boa a noite. todos que estão conosco nessa conversa, nessa live, aqueles que vão assistir depois essa gravação. Também faço o meu reconhecimento à revista Domus, tem feito um trabalho incrível aqui em Joinville e tem tudo para realmente ser um sucesso. Eu quero, em teu nome, Fernando, dar parabéns
aos síndicos, vocês que cuidam, além da sua própria família, de tantas famílias. Então, meus parabéns mesmo, um reconhecimento. Obrigado. Mas eu me chamo, então, Luciana Correia, eu tenho uma formação em administração, com especialização em comércio exterior e uma outra especialização em gestão de pessoas. Também depois eu fiz o curso de Direito, sou advogada, mas adentrei aí na área da mediação, arbitragem, negociação, comunicação, esse campo tão vasto, tão rico, tão incrível que é o poder de você escutar, você conversar e você conduzir ali para resolver adequadamente uma questão. Eu estou aqui hoje representando a Conversátil, Arbitragem e Mediação. Quero dar um abraço aí para os meus sócios que estão aqui prestigiando a live desta noite. Nossa CEO Jordane, doutora Jordane, nossa diretora de mediação Simone Medeiros, nossa diretora de arbitragem Kátia, nossos negociadores Vantuir e Giovanni. Nós temos uma equipe bem coesa aí que tem feito um trabalho muito bonito na área da escuta. Por isso que nós estamos aqui. O tema sugerido é justamente esse, o poder da escuta, porque nós, como mediadora, além de advogada, administradora na Conversátil, além de sócia, eu sou mediadora da Conversátil, e a mediação requer uma escuta recíproca. Ela realmente requer essa habilidade, por isso que nós estamos aqui hoje, eu e o Fernando, para dividir um pouco com vocês, auxiliar nessa questão tão pontual que é a escuta, que nós praticamos bastante no nosso trabalho na Conversátil, que é através da escuta, conseguimos entender e auxiliar muitas pessoas a resolver os seus problemas, as suas questões. Um abraço também para a Florinda, nossa secretária de procedimento, nosso querido Vantuir Grave, que também é um negociador da Conversátil. Enfim, são tantos colegas, tantos amigos que estão aqui nos prestigiando, que nós queremos continuar nossa conversa, né, Fernando? Exatamente. Então tá. Vamos entrar no nosso tema, né? A gente vai falar um pouco o que seria o tema e depois a gente vai trocar experiências no dia a dia, como a gente aplica isso, o que nós precisamos ouvir tanto nos condomínios, né? E trocar essa experiência aí. Bom, o que os moradores hoje eles mais buscam num síndico, né? É resolver seus problemas, reclamar, criticar e às vezes vem um elogio, né? Que isso é bem gratificante, né? Hoje um síndico ele precisa investir no capital humano, né? Ele precisa investir nas pessoas e para ele ter sucesso nesse poder escutar, nessa empreitada de síndico, acho que tem que ter alguns pontos aí a serem, algumas habilidades a serem desenvolvidas no síndico, né? Que seria a resiliência, a humildade, a empatia e a autoconfiança. E ainda eu acredito muito mais na humildade e na autoconfiança, porque o síndico ele não é um trabalho, um serviço, um cargo reconhecido no mercado ainda, então muitas pessoas não conhecem um síndico profissional, quais as suas funções e as suas responsabilidades. Então a gente tem que ter o nosso pé no chão, tem que ser humilde, saber ouvir, né? E acho que é por aí. Bom, para que a gente possa ter uma escuta ativa, que a gente chama, né? Uma escuta eficiente, a gente precisa desenvolver algumas habilidades teóricas aí, né? Uma delas é demonstrar interesse. Ou seja, quando tu está conversando com uma pessoa, quando está ouvindo uma pessoa, demonstrar interesse, olhar no olho, né? E realmente entrar naquele assunto para que você consiga entender e dar um retorno adequado para essa pessoa, né? A gente precisa ter empatia, né? É outro ponto que a gente precisa desenvolver, se colocar no lugar dos condôminos, né? Entender o que ele está passando, entender aquela situação em específico que ele está passando, para que a gente possa trazer um resultado melhor para ele. Dentro dessa linha de demonstrar interesse, a gente precisa fazer perguntas, então é outra habilidade que a gente precisa desenvolver. Se tu está demonstrando interesse, tu entendeu o que ele está passando, pergunta,
Pergunta para a gente realmente conseguir resolver o problema, auxiliar ele de alguma maneira. Se a gente for omisso a algumas situações, a gente não vai conseguir dar atenção devida, né? E o outro item, quando a gente estiver ouvindo, é evitar distrações, né? Hoje a gente, às vezes, está conversando com alguém no condomínio, o celular está tocando, é difícil a gente conseguir se aguentar ali, não olhar para o celular, sabendo que tem outras pessoas para você atender. O celular fica no bolso, fica vibrando, mas tem que se concentrar naquele assunto. Eu passei por uma situação dessa hoje, estava meia hora dentro de um condomínio, tratando de um assunto importante e o celular vibrando o tempo inteiro, mas eu precisava me concentrar naquele assunto, mostrar interesse, mostrar empatia, para que eu conseguisse trazer uma solução para eles, né? Então, basicamente, o assunto é esse, né? A gente vai trazer algumas experiências, a doutora Luciana vai aí trazer também algum assunto com relação ao poder da escuta, e logo após a gente troca algumas experiências aí, abre para perguntas e vai conversando. Isso aí, Fernando, você falou algo assim muito importante, a teoria. Nós temos assim a oportunidade de conhecer, de ter informações, mas a grande diferença é você colocar em prática tudo isso. Porque a escuta não é tão fácil, principalmente nos dias de hoje, onde nós temos um pensamento muito acelerado, em que nós temos muitas coisas para resolver, talvez em pouco tempo, e muitas coisas ao mesmo tempo. Então, todas essas habilidades que você traz aí no campo teórico, é justamente o grande desafio é você colocar em prática isso para você, de fato, conseguir escutar de uma forma coerente, de uma forma boa, uma escuta realmente bem procedida, certo? Eu quero dizer para vocês aqui, por que a escuta tem o poder? Porque se você consegue escutar, muitas vezes quando você realmente consegue mergulhar no que a pessoa está falando e de fato escutar, você vai ter a possibilidade de compreender muito melhor o que ela está falando. Olha o poder que isso traz. Olha quantas vezes você talvez teve que refazer algo por um detalhe que você não escutou, por uma informação que deixou batido, justamente porque você ficou ali talvez atendendo um celular. Às vezes a gente tem essa impressão, e parabéns para ti, Fernando, por essa prática já. Você tem a impressão de que eu consigo conversar e, ao mesmo tempo, eu até faço isso, mas a qualidade vai ser diferente. Então, quando a gente fala de poder, o poder da escuta tem a ver com o resultado de você escutar. Qual é o resultado? Por que você vai escutar? Por que você vai desenvolver essas habilidades ali que o Fernando trouxe para você escutar melhor? Porque isso vai te dar um poder, o poder da interpretação, o poder de você realmente fazer com que a pessoa entenda que você está ali presente, que você está atento, e isso vai aproximando as pessoas, porque estava conversando com o Fernando antes, as pessoas precisam de atenção, e a maior forma de você demonstrar sua atenção a essa pessoa é através do tempo, é através da escuta, dessa escuta ampla, dessa escuta focada, e isso é muito importante, isso traz poder no teu trabalho. Eu quero aqui até trazer um exemplo para vocês e já dar parabéns para o síndico do prédio, do condomínio que eu moro, o Rafael, e teve um episódio aqui interessante, Fernando, me chamou muita atenção a atitude dele, porque teve o tal do alarme de incêndio. Aí você fica, o que eu faço, o que eu não faço, eu desço, eu ligo, e eu acredito que muitos têm um grupo dos moradores do condomínio. Ficou todo mundo conversando, falando, e o que faz? Aí, de repente, veio o síndico, e antes mesmo dele dar uma orientação, ele, bom dia, e aí ele fez a orientação. Eu achei incrível isso, porque em uma situação urgente, quando que a pessoa vai lembrar, bom dia? Isso só reflete alguém que está centrado, que sabe o que está acontecendo, que respira fundo antes de informar, para não deixar as pessoas mais em pânico ainda. Então, foi muito interessante esse bom dia dele antes das orientações. O que eu quero dizer para vocês é exatamente isso.
O poder, a escuta depende de muitos fatores, fatores internos e os fatores externos. É aquela questão da ação e reação. Quando você tem uma ação, significa o quê? Eu vou conversar com aquela pessoa, eu vou linkar aqui, eu vou falar sobre isso, e você prepara a tua fala, você prepara a tua escuta. Isso é uma ação. Mas e a reação? Quando vem uma fala que não estava no teu script, quando acontece uma situação que não estava no teu contexto, aí você vai reagir. E a reação vai muito de encontro de como você está internamente, de como você está enquanto pessoa, e como é que estão os teus próprios sentimentos, as tuas próprias emoções, porque aí você vai reagir como você está. Então, a minha pergunta, e eu quero já perguntar para o Fernando, para a gente dividir aqui essas experiências práticas sobre o cotidiano de condomínios, mas a minha pergunta é, você está agindo, você está fazendo as coisas por ação ou por reação? Como é que você está? Porque antes de falar com alguém, você fala com você mesmo. Fernando, mas conta aí alguns causos, alguns exemplos aí do cotidiano dos condomínios nessa seara aí da comunicação e da escuta. Olha, a gente ouve bastante coisa, né? Então, assim, principalmente agora com o WhatsApp, né? Não é nem, a gente não ouve tanto, a gente lê e tem que interpretar melhor as situações. E eu gosto muito do áudio, às vezes existem situações que até mesmo conselheiros, moradores, eles mandam, solicitam, pedem. Eu gosto de ir no local, eu preciso ver aquilo antes que eles estão pedindo para poder dar uma resposta para eles, sabe? Então, assim, hoje a gente tem, nossa, reclamação o dia inteiro, né? O dia inteiro. As mais comuns aí, a gente vê cigarro, maconha, né? E aí a gente tem que ler o regimento, tu tem que ouvir aquela pessoa que está reclamando, tu tem que entender a pessoa que está fumando, ver se ela está fumando dentro da unidade dela, se ela está fazendo alguma coisa que infringe o regimento. Então, a pessoa que está reclamando para você, ela simplesmente quer que você chegue lá e dê uma multa, né? Mas às vezes a situação não é bem assim. Tu não pode dar uma multa pelo simples fato de ela não gostar ou porque a pessoa está fumando. Tu tem que avaliar todo um contexto, toda uma situação. Tu precisa ter isso registrado, tu precisa ter alguma prova, não pode ser só um morador. Então tem vários pontos que tu precisa avaliar para tomar para ter uma ação, né? A gente não pode, não, pode deixar que eu vou multar ele, pode deixar que eu vou notificar ele. Eu preciso avaliar toda a situação, né? Se ele estava fumando na janela, se ele está fumando em excesso, se tem cheiro demais, se ele está tomando todas as precauções possíveis, né? Se tem mais alguma reclamação, se ele sabe qual a unidade que está vindo, porque muitas vezes ele não sabe de onde vem e a gente precisa simplesmente adivinhar, né? A gente entende que muitas vezes vem de baixo, mas acontece muitas vezes de a gente entregar uma notificação para a pessoa errada, né? Porque o morador disse, olha, aquele lá, você vai lá, notifica aquela pessoa e não era, né? Então esse é um dos fatores que mais acontece aí de reclamação dentro dos condomínios, né? Com essa linha de cigarro aí eu tenho bastante reclamação voltada à maconha. Então tem situações até engraçadas que eu vou lá, converso com o cara, ele me chamou, não, vem aqui, cara, eu não fumo maconha, é tipo um palheiro lá, e eu faço eu coloco pano úmido na minha porta, eu uso incenso e enfim, né, eu tive empatia de tentar entender a situação dele, só que às vezes tem o excesso, né, mesmo com toda essa precaução, tem o excesso que passa o cheiro. Então eu tento conversar com ele e passar a situação para o outro morador também. Interessante, Fernando. Sabe que quando a gente trabalha com a mediação, o que é mediação? É um terceiro, por isso que a gente sempre sugere, porque é um terceiro imparcial, alguém que está fora, que consegue ouvir de ambas as partes para poder alinhar os pontos de vista. Mas eu quero dizer para você que o primeiro grande passo para você fazer com que a pessoa fale um pouco mais ou perceba talvez alguma coisa que ela pode estar fazendo de excesso ou não, é você escutar ela. A pessoa que se sente escutada, ela vai desarmar um pouco.
né? Então, realmente, você tem que escutar, é o que o Fernando está falando isso. E aí você vai perceber que cada um tem um ponto de vista, né? E no seu ponto de vista parece estar correto, mas aí quando você abre um pouquinho e talvez tenha essa habilidade de... Tem situações em que realmente tem que juntar alguns vizinhos, né? E realmente escutar cada um para que o outro escute da forma com que aquela pessoa que está incomodada fale, e também a pessoa que está incomodada escute o porquê que a outra pessoa faz isso, ou seja, a escuta recíproca faz com que as pessoas se desarmem e elas vão poder entender, não sabia disso, não tinha percebido aquilo. Então é muito importante isso. Eu quero trazer então para vocês, e falando especificamente para os profissionais que estão sendo homenageados, né, durante esse mês, o síndico, sobre a escutativa. Ela é uma oportunidade e também é um desafio. Eu comentei antes que primeiro a escuta começa com você. Você tem que se ouvir, você tem que se escutar. Você tem que também ter os teus limites, porque para você estar bem, para atender muitas famílias, você tem que estar bem. É a história do padeiro faminto. Já ouviu falar dessa, Fernanda? É o padeiro que faz pão para todo mundo e não tem o pão para ele comer. É aquela história da máscara que coloca em todos e não tem a máscara para você. Então, eu quero dizer para você, síndico, e começar aqui pelo Fernando, que eu percebo que já tem esse equilíbrio, já tem essa proeza de fazer isso. Você tem que equilibrar as tuas emoções, você tem que se respeitar e se ouvir, porque você tem que estar bem para ouvir muitos outros, e são muitos o que vocês escutam. Então, ponto número 1, em que você possa perceber isso. Pare, tire um tempo para você, se escute, se observe e se respeite, porque você não consegue fazer com o outro o que você não faz com você. Então, isso é um desafio muito grande. Eu estou me respeitando enquanto pessoa, os meus limites, a minha família, porque engano seu você achar que entra ali na roda viva, atende todo mundo e não se atende. Você não está atendendo. Você está ali com a sua ferramenta bem desgastada. Então, não é errado você respirar fundo, você se ouvir, você ter ali o equilíbrio interno. Porque a escuta tem muito a ver com a interação, com o rapport, com o acolhimento. Então, você estando bem, você vai naturalmente desenvolver essa interação com as pessoas com as quais você vai escutar. O que é o rapport? Sabe aquele primeiro contato que você tem com a pessoa, que a pessoa confia em você? É exatamente isso que o Fernando falou, esse olhar, esse oi, essa saudação, esse acolhimento, você se importar com o que a pessoa está falando. Isso é muito importante. Outra questão aqui, e é muito, muito importante que você perceba, que você tem que oferecer aquilo que você faz com você mesmo. Então, para escutar o outro, você tem que ter vontade de se escutar, e o Fernando acabou de falar ali, você tem que ter vontade de escutar o outro, vontade de, disposição de, paciência, respiração, equilíbrio. E sempre que quando você vai escutar outra pessoa, não vá com rótulos, sabe? Isso já pesa na tua consciência, já pesa nos teus ombros quando você já vai com rótulo. É aquela pessoa, eu já sei o problema. Não, você tem que escutar as pessoas como se você não soubesse de nada, como se fosse a primeira vez, como se fosse uma folhinha nova em folha, branca em folha, para você ter a essência daquilo que é o problema. Porque a gente até pode ter conflitos repetidos ou falas repetidas, mas tem alguns pontos que eu só vou perceber a diferença se eu entrar naquela fala e naquela escuta como se eu não soubesse nada, e como se a pessoa estivesse falando aquilo pela primeira vez. É totalmente diferente. Isso a gente aprende muito em um curso, inclusive nas nossas plataformas do Conversátil, nós estamos com as promoções do curso, mas é o curso Comunicação Não Violenta. É muito interessante você escutar a pessoa como se você estivesse olhando um céu
e ele é infinito de possibilidades. Esse é um exercício diário. Então, o que eu quero dizer para você, primeiro, se escute. Segundo, tenha vontade de escutar as pessoas como se fosse a primeira vez. Respira fundo, porque alguns detalhes têm diferença, mesmo que seja uma fala parecida, mesmo que seja um conflito semelhante, mas tem as suas diferenças. Afinal de contas, né, Fernando? Somos únicos? Tem pessoas iguais? Não. Até as nossas rotinas, elas são diferentes. Você pode caminhar na mesma estrada todos os dias e você vai poder ter a experiência de ter outras situações na essência daquela caminhada todos os dias. Mas vou fazer uma pergunta para ti, Fernando, então. Sim. E pergunta é importante. O Fernando comentou aqui. Tem que perguntar, tem que sondar, tem que realmente esclarecer. Mas e se tratando de conversas difíceis na prática, para vocês, assim, quais são as conversas mais difíceis que a gente pode, talvez, unir ali a experiência da mediação para dar algumas sugestões e dicas para desfazer esses nós dessas conversas, Fernando? Então, essas conversas difíceis aí, eu entendo assim, ó, às vezes briga entre vizinhos, né? Entre aspas, filmando o outro, vendo o que ele faz de errado para denunciar para o síndico. Eu já passei por algumas situações, então, às vezes tem câmera, ele fez isso daqui errado, passou do horário, manda para mim, multa ele, e acontece com o outro também, então a gente passa por essas situações de vez em quando, tendo que intermediar, tendo que colocar numa balança, chega às vezes um certo ponto que, opa, peraí, não... Eu multei você, mas a situação está ficando um pouquinho chata, tá ficando um pouquinho desagradável. Vocês querem, junto comigo, conversar? É que eu coloco vocês frente a frente? A gente precisa chegar num denominador comum ali, a gente precisa se entender, pelo menos para não ficar situações constrangedoras entre os vizinhos ali, né? E acaba passando para os outros, os demais veem. Então, assim, eu acho que conflito entre vizinhos, a gente tem que ter bastante habilidade, bastante sabedoria, tentar entender os dois lados para chegar num meio termo ali, sabe? Então, eu já passei por algumas situações assim, onde a gente tem que intermediar essa situação de briga de vizinho. Então, tu tem que achar o meio ali para que a convivência seja uma convivência boa, né? Tu não pode pender para um lado ou para o outro, porque tu percebeu que não é mais um erro, não é mais infringindo um regimento interno, é algo pessoal, é algo entre eles. Eles já não se enxergam mais, não conseguem se ver, então acaba afetando alguns condôminos, acaba afetando o síndico, né, e a todo momento liga, faz denúncia. Então a gente tem que ter essa habilidade aí para tentar intermediar essa situação. Entendi. Agora, vou dizer para ti, e se eu contasse para você que tem um profissional que tem a habilidade, que tem a técnica, que tem ferramentas, que tem assim uma série de qualidades e principalmente gosta exatamente de fazer essa ponte entre as pessoas. Isso é a função do mediador. Olha que incrível. Por que eu digo isso, Fernando? Porque cada profissão, e vocês como síndico, vocês têm uma série de habilidades, uma série de questões que vocês tratam de uma forma assim muito certeiras e faz parte da profissão de vocês. Agora tem outras, assim como você vai se assessorar de um advogado para uma questão jurídica, de um outro profissional para outras questões específicas, esse é um detalhe, olha só, e pesa tanto que vocês precisam realmente parar e pensar, puxa, primeiro, eu não sou tão imparcial se eu sou o síndico, porque, na verdade, a minha parcialidade é tentar atender todas as pessoas, porque eu atendo todas as pessoas. Aí já começa a confusão mental. Uma segunda questão, a habilidade de ouvir, porque você ouvir pessoas para intermediar uma reaproximação, ou como a gente chama, né, às vezes acontece um ruído na comunicação e a mediação faz isso de aproximar, de ouvir as pessoas. Isso não é uma habilidade assim muito comum. E tem alguém que
pode fazer isso, é especializado para fazer isso, e olha só quantos ombros de um síndico não pode realmente ficar mais leve contando com alguém que faça isso. Por quê? A mediação é justamente para fazer isso que você está comentando, um terceiro imparcial que vai saber reconhecer o ponto de vista de cada um, ouvir o ponto de vista de cada um, traduzir, às vezes, alguma palavra que a pessoa quer dizer de uma forma e não está conseguindo expressar daquela forma, e, ao mesmo tempo, fazer uma projeção de futuro. Ou seja, ela faz uma retrospectiva do que aconteceu, do nó que está acontecendo e do futuro. Por quê? Normalmente são pessoas que vão permanecer morando próximos por um bom tempo. Então, isso tem muito a ver com a mediação familiar, porque a mediação familiar ela é sugerida justamente para pessoas que vão ter relacionamentos. Você nunca vai deixar de ser o pai do teu filho, mesmo que você tenha um outro tipo de relacionamento, não mais com a tua esposa anterior. Houve um divórcio, mas tem um vínculo. E com moradores é assim também. E eu quero ainda trazer para vocês um exercício. Não sei se tu quer trazer mais algum item do que eu comentei, Fernando, e da possibilidade de contar com esses profissionais, né, da escuta, porque são especialistas em escuta, ou algum outro tipo de conversa difícil, talvez com um fornecedor, mais as questões de vizinho mesmo? Olha, o que mais constrange é mais a questão de vizinho, né? Fica a dica aí para os síndicos, então procurar, né, tem cursos, pacotes, procurar aprender, né, um pouquinho mais. Eu vou tentar me inteirar um pouquinho mais sobre isso também, porque é muito importante na nossa gestão. Quando a gente passa por essa situação, às vezes a gente, como a gente fala, a gente tem que ter muita humildade, porque a gente vai ouvir besteira, a gente não pode sair da nossa razão, né? Se tu falta com respeito com a pessoa, talvez porque ela te xingou, ficou bravo, e tu faltar com respeito com essa pessoa, a gente perde a nossa razão, né? Então, graças a Deus, eu não faltei com respeito com ninguém até hoje, consegui sempre intermediar. A gente já ouve casos assim que o cara foi ameaçado, foi agredido, não passei por nenhuma situação como essa, talvez por saber intermediar as situações, né? E em algumas situações, até quando tu trata bem a pessoa, tu consegue se segurar e, em certos casos, resolver os problemas. As pessoas vêm falar contigo, pedir desculpa depois, elas fazem uma autoavaliação. Poxa, Fernando, já aconteceu, me desculpa, fui meio grosseiro contigo, fui meio grosseiro. Então, assim, já aconteceu em algumas situações. Por quê? Porque a gente teve humildade, autoconfiança naquilo que a gente estava fazendo, né? Não se alterou, porque às vezes é muito fácil a gente se alterar, né, com determinadas situações, mas acho que isso daí é muito importante, saber intermediar. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa desenvolver. Inclusive, você falou algo bem importante. Você pode ter... você tem capacitação específica para conseguir escutar melhor, você pode ter uma capacitação sobre práticas da mediação, mas eu volto a falar para você, síndico que está nos escutando, você não tem, isso pesa muito, sabe? Isso pesa muito. Não tem a obrigação de mediar, porque a mediação é uma função específica. Então, o fato de você ter habilidade de escuta, habilidade, saber como funciona uma mediação, isso é muito bom, mas isso não significa que você vai ser o mediador, e não significa que você não vai participar da mediação. Mas a mediação, para ela ser eficaz, ela é feita por um profissional mediador em um ambiente fora daquele ambiente do condomínio, um ambiente neutro, e talvez até dessa forma aqui virtual. Eu não quero nem encontrar o meu vizinho na frente. Tudo bem, nós fizemos de forma virtual, tem sessões privadas que a gente escuta um, escuta o outro, enfim. É uma habilidade que, se os síndicos percebessem o quanto isso iria desfazer muitos nós, seria, assim, algo que poderia ser muito mais buscado e aproveitado. Mas hoje nós temos em Joinville, né, a Conversátil, arbitragem e mediação. Estamos aqui para ajudar vocês, não é? Não é à toa que nós estamos aí com parceiros da revista
e estamos aqui com vocês. Mas eu quero dividir contigo ainda, Fernando, e com os outros profissionais que estão nos escutando, um exercício de escuta, algumas dicas de como você pode melhorar a tua escuta. Lembrando que todas essas palavras que foram ditas até agora, inclusive as que o Fernando trouxe na questão teórica, elas só vão dar certo se você colocar em prática. Mas um exercício bem interessante aqui uma pergunta para você, assim, que sinais que você percebe, quais são os sinais que você precisa ter, que você tenha certeza de que a pessoa está te ouvindo? O Fernando comentou isso lá no começo, eu ouvi ele. Que sinais? Claro que cada um é diferente, é interessante isso, e aí eu volto a falar, olha a riqueza das pessoas, porque tem aquele que, eu me sinto, eu percebo que o Fernando está me escutando quando ele me olha nos olhos, quando ele tá o telefone lá, ele não atende, ele está comigo. Tem outras pessoas que se sentem escutadas quando a pessoa que está falando pergunta, é isso mesmo que você quis dizer? Ou seja, ela faz uma interação, devolve a pergunta e a pessoa, puxa, ele está me escutando, porque ele tá interagindo com a minha pergunta. Mas o exercício a começar por você. Quais são os sinais que você, enquanto pessoa, você se sente escutado? É quando a pessoa está ali completamente com a face diante de você, quando a pessoa fala com calma, qual é o teu jeito de escutar melhor? E aí vem o segundo passo, um exercício que você pode fazer na sua casa. Como é que você tem escutado as pessoas dentro da sua casa? Porque tudo começa dentro de você e dentro da sua casa. Nossa casa é um grande laboratório. Então, eu sugiro esse exercício. Propositalmente, pare um tempo e você vai se observar. Como é que eu escuto a minha esposa? O que eu faço quando ela está falando? Qual é a minha reação enquanto o meu filho está falando? O que eu faço? E como é que é esse exercício? Você vai conversar com a pessoa normalmente, mas de uma forma mais consciente. E logo que você terminou de conversar, você faz umas anotações. Olha, eu olhei nos olhos, eu deixei meu telefone no silencioso, eu gesticulei com a cabeça, eu reformulei ou tornei mais eficaz aquilo que ela me falou. E você faz as suas anotações. Você vai perceber que experiência incrível como você quando você tem esse exercício de forma proposital, o quanto você se percebe, puxa, e é diferente, porque aí depois desse exercício, além de você anotar, você vai perceber, olha, não é que eu escutei mesmo? E não é que realmente eu entendi melhor o que ela falou, o que ele falou? Então, são exercícios, certo? Uma outra questão aqui, com relação aos moradores, o Fernando trouxe assim, muitas informações riquíssimas aqui. Você precisa observar, cada pessoa é um jeito, cada pessoa tem uma forma, tem pessoas que são mais detalhistas, tem aquelas que preferem os números, cada um tem um perfil, uma personalidade, e você tem que ter o exercício de observar as pessoas, observar sem julgar, só observar. Isso também você pode começar em casa, porque normalmente quando você começa a observar as pessoas, aquela eu preciso falar com mais calma, aquela eu tenho que ser mais direta. Normalmente, nas famílias que vocês atendem, vocês vão ter pessoas muito parecidas com aquelas que vocês treinam. E aí, se você já treinou com alguém que é um pouco mais sensível, você vai, de pronto, saber falar com alguém que é mais sensível, vai escutar de uma forma diferente. Uma outra questão bem importante aqui com relação à escuta é a interação. Você precisa chamar a atenção das pessoas. E o primeiro ponto para você chamar a atenção das pessoas é falar o nome delas. Ô, Fernando! E mais, o que nós fazemos muito nas mediações é perguntar: como é que você gosta de ser chamado? Tá tudo bem com você? Como é que você gosta de ser chamado? Porque isso aproxima as pessoas. Com relação a fornecedores ou outros profissionais que muitas vezes vocês têm que conversar, vocês podem e devem pedir, por favor, fale um pouco mais devagar, deixa eu ver se eu entendi aqui. Você pode tirar suas dúvidas, tire dúvidas em tempo.
Não deixa para tirar, não escuta por escutar. Escuta com tranquilidade, e aí se você escutar com tranquilidade, você vai ter dúvidas pontuais e você vai fazer essas perguntas na hora certa, porque isso também é uma coisa que dói. Quando lá na frente era uma questão tão pequena que se você tivesse perguntado antes, não teria dado um problema. Então, escute com tranquilidade os fornecedores ou o pessoal que trabalha no teu condomínio. Pergunte se você não entendeu, tire suas dúvidas com relação a contratos, determinados contratos, leia com tranquilidade. Aqui a gente até faz uma sugestão, inclua cláusulas de mediação e arbitragem em alguns contratos. Isso é uma segurança, isso significa modernidade. Por quê, Luciana? Porque eu sou advogada também, mas eu digo para você que a resolução de um conflito de uma forma extrajudicial, e quando a gente fala de mediação e arbitragem, a gente fala de conversa, uma conversa pontual, bem direcionada, se resolve muito além da questão propriamente dito, se resolve relacionamentos, então é muito eficaz. Então a gente sugere contratos conscientes, bem elaborados, também precisa de uma escuta, de uma leitura, tirar as dúvidas, fazer as coisas com tempo. O que mais, Fernando? Olha, confesso que algumas dessas atividades aí eu faço muito no profissional, mas às vezes eu não consigo trazer para dentro de casa, não. Até minha esposa reclama, às vezes, o saber ouvir de segunda a sexta dentro de casa, às vezes é um pesadelo, né? A esposa pergunta, como é que foi teu dia? Bom, não quer mais. Eu já ouvi tanta história, passamos por tanta coisa durante o dia, que é tão corrido, que eu não quero mais contar a história, não quero mais entender nada durante o dia, só quero descansar no fim do dia. Mas a gente precisa, né? Final de semana é diferente, a gente está um pouco mais relaxado, conversa mais, mas é importante, como você falou, a gente tentar trazer para dentro de casa essas situações também, o saber ouvir, né? É muito importante. Eu acho que a gente poderia abrir aí para alguma pergunta, né? Eu não sei quanto tempo nós temos de live aí, mas eu acredito que uns 10 minutos pela informação do tempo. Poderia abrir para algumas perguntas, algum questionamento, se alguém tiver quiser interagir aí, mandar alguma pergunta, pode ficar à vontade. O Felipe sinalizou que nós temos 14 minutos. Felipe, se puder mandar as perguntas, eu quero já dividir aqui também alguns títulos interessantes, inclusive a nossa diretora de mediação, Simone Medeiros, que está sempre mergulhada nos livros, nos cursos, porque essa é uma área muito vasta, muito dinâmica, e aí nós indicamos alguns títulos aqui. Por exemplo, A Coragem de Ser Imperfeito. Ai, que título bom, hein, Fernando? Eu posso ser imperfeito, mas é da Brené Brown, uma escritora, e tem alguns vídeos dela também, incrível. A Coragem de Ser Imperfeito. Vou anotar aqui. Conversas Difíceis, outro título bem interessante aqui, como argumentar sobre questões importantes. A gente comentou ali sobre conversas difíceis. Esse é um outro título bem interessante, de Bruce Patton, Douglas Stone e Sheila Hahn. Um outro clássico que vocês devem conhecer também é O Poder do Hábito, porque como nós comentamos aqui, frisamos, escuta é hábito, e como é que eu adquiro um hábito? É disciplina, é escutando. Eu estou aqui contigo, eu preciso estar aqui com você, é aqui e agora. O antes já foi, o que vem daqui para frente logo vem, mas está ali na frente. Eu preciso estar aqui, o poder do hábito, e um outro título também, o poder do agora, né? Aqui e agora. Alguns títulos aí para vocês debruçarem nesse tema que é fascinante, o poder da escuta. Temos perguntas? Enquanto ele coloca aí, e não é fácil, assim, né? Você dar uma resposta para uma pessoa, principalmente quando você tem que dar uma resposta negativa. Então, eu sempre tenho conversado com o síndico que a gente contratou novo, né? Essa é uma grande preocupação, ele tentar colocar em prática o nosso estilo, né? A maneira com que a gente trata as pessoas. Então, aos poucos, a gente vai conversando, vai tentando colocar
essa situação para eles, né? E às vezes eu falo assim, ó, cuidado, quando tu for dizer o não, não coloca não. Então, naquele seu assunto, a gente esteve avaliando, infelizmente, não conseguimos. Então, assim, a gente tem que argumentar um pouco para dizer o não, né? Para amenizar um pouco, talvez, a resposta, porque às vezes a pessoa espera alguma resposta positiva e nem sempre a gente consegue dar uma resposta positiva, né? Sim, às vezes o que nós trabalhamos bastante é a questão do choque da realidade. Você trazer informações é como a tradução desse não, porque na realidade, o que de fato acontece? Você contextualiza a situação para que ela entenda, puxa, realmente, às vezes você precisa fazer com que a pessoa visualize a situação, que aí necessariamente ela mesma vai entender, puxa, não dá mesmo. O Felipe colocou algo ali, não sei se era uma pergunta. Ixi, agora não consigo ver aqui. Deixa eu ver. Se eu sair, vocês me avisem, tá? Ó, Simone Medeiros, top essa live. Ó, nossa diretora de mediação. Ela gosta tanto de ouvir e de escutar que está aqui nos ouvindo. Olha como é uma prática. É uma prática mesmo, Fernando. Quero também dividir com vocês que nós estamos assim, capacitação é tudo, né? Então nós temos uma plataforma de cursos, todos estão na Black Friday, tem mediação também lá, tem comunicação não violenta, tem outros títulos assim, com 70% de desconto. Então dá para fazer uma maratona todos EAD e que vai auxiliar muito, muito, muito profissional dessa área que é o síndico. Não deixando de entender a diferença de ter capacitação na área e ser a pessoa que vai estar ali no meio do fogo mediando. É diferente. Como toda profissão, a gente precisa se atualizar, né? Buscar sempre assuntos novos, buscar algum treinamento novo. Eu acho que o síndico precisa estar sempre muito bem antenado aí, né? E volto a focar, né, para os síndicos. Esse curso aí de mediação é muito importante. Os condôminos, eles querem ser ouvidos, né? Eles querem atenção, né? E a gente precisa dar essa atenção aí para eles. E por falar neles, tem... que orgulho, pai! Que legal! Vice? Coisa boa! E contando mais casos, assim, do que a gente ouve, de reclamações, né? Uma reclamação bem constante também é barulho, né? Barulho de festa, de som, salto alto. Às vezes, e agora com a pandemia, a gente tem que intermediar uma situação bem complexa, que tem muita gente trabalhando em casa, reclamando de barulho durante o dia. Então, é uma outra situação nova, né? Uma situação que a gente está tendo que argumentar bastante, focar, olhar bastante o regimento, ver o que o regimento está dizendo. Às vezes, tem uma criança que está correndo de um lado para o outro, mas é uma criança e ela está brincando, ela não está na aula. Mas é que eu estou trabalhando em casa. A gente entende a situação da pessoa, né? Eu passei por uma situação assim, que eu cheguei a fazer uma reunião no condomínio com as pessoas para tentar entender, para tentar mostrar para eles que, você pode brincar, mas se puder respeitar o colega de baixo, ajudaria ele também. Então vamos tentar aquele equilíbrio, né? Não é que ele não pode fazer aquilo, mas a gente tenta equilibrar a situação para que melhore para os dois, né? Sim, até porque chega uma fase nessa escuta que se ambos se sentirem escutados, depois, quando você vai fazendo um alinhamento de combinados, é muito mais fácil de as pessoas cumprirem, né? Quando é bem conversado, quando é bem escutado, o que se é combinado realmente é feito. Isso é bem interessante também nessa conversa. Vou ter que voltar à nossa prática da mediação. A probabilidade de um acordo de mediação ser executado ou não ser cumprido é praticamente zero, porque a gente trabalha muito na conversa, na autorresponsabilidade, no entendimento para aquilo que for combinado realmente seja feito por todas as partes da conversa. Exatamente. Tem situação
colocar o poder do não positivo. Aquilo que você estava falando. Exatamente. Situações constrangedoras que a gente passa, às vezes, de reclamações, né? São situações assim, reclamação de sexo. Então, tu também tem que ter uma entrar de uma maneira coerente, né? E às vezes tem que conversar, tem que ser... Eu brinco com a minha irmã, quando é esse tipo de assunto, eu falei, Juliana, você conversa lá com o morador e explica, poxa, vou ter que falar que meia-noite ele estava fazendo barulho e berrando e não sei o quê. Então, infelizmente, são situações que a gente passa, mas a gente precisa relatar para ele, dizer, faça, mas faça com moderação, né? Não atrapalhando o vizinho, dentro, né? Se não fizer bater parede, berros, enfim, né? Isso acontece também, né? Com certeza. certeza. Que a gente tem que ter essa habilidade aí e tem que saber conversar sobre esses assuntos também. Isso, precisa vir para pauta. Tem o vizinho que vai dizer, não para. Tem o vizinho que vai dizer, por favor, para. Alguém comentou aqui de arrastar os móveis também. Eu creio que todos esses itens também têm a ver com a nova possibilidade de novas construções também, até por conta desse novo formato do trabalho home office. Eu acredito que algumas questões que vão modificar as edificações, né? Porque tem coisas que é muito complicado não fazer. Os arrastar móveis, a gente passa por essas situações, né? Agora na pandemia aumentou bastante, então tem gente que tá trabalhando em casa e tem gente em cima que está limpando, fazendo faxina, e a pessoa está reclamando, né? Então é aquela mediação, né? A pessoa não está, nesse momento, ela não está proibida de fazer aquilo, mas a gente tem que ter aquela empatia, se colocar no lugar de quem está fazendo a limpeza e no lugar de quem precisou trabalhar dentro de casa, né? E chegar, fazer essa mediação para chegar num denominador comum ali, né? E existem também os barulhos, arrastar móveis, antes do horário permitido. Tem gente que acorda às 5 horas da manhã, começa a arrastar tudo, arrasta a cadeira, arrasta o pé. De noite tem gente que começa também a arrastar tudo de 11, chega muito tarde da noite. Então, claro, aí são barulhos que a gente tem que conversar. A gente até pode aplicar uma notificação para eles. A gente tem, se quiser multar, tem que ter alguma prova também, né? Mas barulho é bastante. Móveis, bastante reclamações. Hein? Entendi. Eu quero até aproveitar, a Simone comentou, importante o síndico identificar. Aí fugiu aqui. Um caso deve ser levado a uma mediação. Isso. Até vou aproveitar essa deixa, Fernando, e eu quero dizer para vocês assim, que nós queremos ouvir vocês, né? Por isso que eu quero já adiantar aqui que nós temos um presente para vocês, síndicos. Nós queremos ouvir vocês. Por quê? Porque dentre vários conflitos a gente precisa identificar qual é a melhor forma de resolver aquele conflito. É o que nós chamamos de diagnóstico. Um diagnóstico para resolução de conflitos em condomínios. Então, nós queremos dar de presente para vocês que estão nos escutando, pois o Felipe vai projetar ali para vocês também um voucher presente merecido. Nós queremos escutar vocês escutam tantos moradores, tantas famílias, e nós, da Conversátil Arbitragem e Mediação, queremos dar esse presente em parceria também pelo lançamento da revista Dom Conversátil, ou pode ser até de forma virtual, o que for melhor para você. Não, bacana. Obrigado. Lembrando que o síndico que vai lá falar, ser ouvido, né, não é uma psicóloga, né? É falar da situação, porque dizem, né, eu ainda não tenho, mas dizem que o síndico tem que ter um psicólogo aí, porque para desabafar toda semana aí, tudo que a gente passa aí não é fácil, né? Aproveitando aqui, a gente, alguns síndicos de Joinville criaram aí um núcleo de síndicos na CIG, no qual a gente faz parte aí. O Marcelo é o nosso presidente. E fica o convite para alguns síndicos, se tiver algum síndico de Joinville aí, né? E também para a Luciana poder futuramente estar se apresentando lá para a gente, fazendo a sua divulgação. Eu acho que é bem importante para nós síndicos, talvez, levar uma palestra, levar esse conhecimento, esse tema aí para os síndicos ali do núcleo. Com certeza, a Conversátil já faz parte do núcleo das mulheres empreendedoras, também faz parte do núcleo jurídico, vai ter satisfação aí em participar aí
uma palestra no núcleo que está sendo formado ali. Então é isso, Felipe. Então vamos agradecer. Então eu quero já me despedir. Foi um prazer conhecer você, Fernando. Felipe, muito obrigada também. E creio que nada é por um acaso, a gente soma, né? Soma expertises, porque nosso foco é o mesmo, é a melhoria das pessoas, para que a gente consiga ter uma convivência melhor. Esse é o futuro, esse já era, né, o que era necessário antes e continua sendo isto hoje. Então, em nome da nossa equipe da Conversat, foi um prazer participar dessa conversa aqui e espero ter outras oportunidades de uma forma presencial ou virtual. Um abraço para ti, Fernando. Tudo de bom. Um abraço, Luciana. Também aí em nome da FW Gestão, agradeço aí a todos que participaram, ao Felipe, né? A Luciana também, que a gente foi se conhecendo aí no decorrer da semana, trocando uma ideia, e ao Marcelo e à revista Domus aí. Até mais, boa noite para todos aí. Boa noite.